Bom, pessoal, então esse é mais um Lendo com o Luiz, né? No canal Grundris. Não esqueça aí de dar o seu like, se inscrever no canal e vamos continuar a nossa leitura de Celso Furtado, Formação Econômica do Brasil. Dessa vez nós temos um capítulo muito interessante. É o capítulo Gestação da Economia Cafeeira. Né? Vamos começar então sem mais delongas. Dificilmente um observador que estudasse a economia brasileira para metade do século XIX chegaria a perceber a amplitude das transformações que nela se operariam no correr do meio século que se iniciava. Haviam decorrido 3/4 de século em que a característica dominante fora a estagnação ou a decadência. Ao rápido crescimento demográfico de base migratória dos 3 primeiros quartéis do século XVIII sucederam um crescimento vegetativo relativamente lento no período subsequente. As fases de progresso, como a que conheceu o Maranhão, haviam sido de efeitos locais, sem chegar a afetar o panorama geral. A instalação de um rudimentar sistema administrativo, a criação do Banco Nacional e umas poucas outras iniciativas governamentais constituíam, ao lado da preservação da unidade nacional, o resultado líquido desse longo período de dificuldades. Então aqui nós vemos o Celso Furtado descrevendo o contexto brasileiro da metade do século XIX com um monte do que a gente chama de eufemismos. Né? Porque você não pode falar que nessa metade do século XIX o Brasil chegasse a apresentar metade da promessa que ele representava lá no início do século, né? Após a sua independência política de Portugal, né? Pelas condições que são apresentadas, inclusive pela historiografia e pelo Celso Furtado. Eu gostaria de chamar a atenção para vocês aqui também nesse parágrafo para a, aquilo que eu gosto de chamar que a primeira ferramenta quantitativa do historiador econômico, né? Por excelência, que é a cronologia. Né? Então vamos ver aqui, metade do século XIX, né? Ele está fazendo referência ao período que vai desde 1775 a 1800, haviam decorrido 3/4 de século, então ele está, Celso Furtado aí está usando, né, aquilo que o Érico Hobsbawm chamou de Era das Revoluções, o período que vai desde da Revolução Francesa, da independência dos Estados Unidos e outros episódios no início do último quartel do século XVIII, né, até a metade do século XIX. Né? Então, 3 primeiros quartéis do século XVIII, nós estamos falando lá do começo dos anos 1700, do antigo regime. Né? Um crescimento vegetativo relativamente lento no período subsequente. O Celso Furtado aí, ele está usando dados do pessoal do Colin Clark, né? O pessoal da ONU, né, que cuida do Departamento de População, Estudos Demográficos da ONU. Né? Mas então, vamos. E depois ainda tem, né, aquela conversa da preservação da unidade nacional. Vamos lá. As novas técnicas criadas pela Revolução Industrial escassamente haviam penetrado no país e, quando o fizeram, foi sob a forma de bens ou serviços de consumo, sem afetar a estrutura do sistema produtivo. Por último, o problema nacional básico, a expansão da força de trabalho do país, encontrava-se em verdadeiro impasse. Estancara-se a tradicional fonte africana sem que se vislumbrasse uma solução alternativa.
Aqui Celso Furtado está fazendo menção à pressão que a Inglaterra estava exercendo para o fim do tráfico no Brasil, né? Para que o Brasil parasse com o tráfico de escravizados africanos, né? O que vai acontecer praticamente só em 1845 com o Bill Aberdeen e depois mais tarde com a Lei Eusébio de Queiroz. Ao observador de hoje, afigura-se perfeitamente claro que, para superar a etapa de estagnação, o Brasil necessitava reintegrar-se nas linhas em expansão do comércio internacional. Num país sem técnica própria e no qual praticamente não se formavam capitais que pudessem ser desviados para novas atividades, a única saída que oferecia o século XIX para o desenvolvimento era o comércio internacional. Desenvolvimento com base em mercado interno só se torna possível quando o organismo econômico alcança um determinado grau de complexidade. Oi, Paulo Gala, tudo bom? Que se caracteriza por uma relativa autonomia tecnológica. Já assinalamos a importância que teve no desenvolvimento dos Estados Unidos na primeira metade do século XIX o dinamismo de seu setor exportador. Tampouco seria possível contar com o influxo de capitais forâneos em uma economia estagnada. Os poucos empréstimos externos contraídos na primeira metade do século XIX tiveram objetivos improdutivos e, como consequência, agravaram enormemente a precária situação fiscal. Estagnadas as exportações e impossibilitado o governo de aumentar o imposto das importações, o serviço da dívida externa teria de criar sérias dificuldades fiscais, as quais, por seu lado, contribuíram para reduzir o crédito público. A corrente de capitais do século XIX era principalmente de inversões indiretas. Para levantar recursos nos mercados de capitais era necessário apresentar projetos com perspectivas muito atrativas ou oferecer garantias de juros subscritas por quem tivesse o necessário crédito. As possibilidades de apresentar projetos atrativos em uma economia estagnada teriam de ser praticamente nulas. Por outro lado, que crédito poderia ter o governo de um país de economia em decadência e cuja capacidade para arrecadar impostos estava cerceada? Para contar com a cooperação do capital estrangeiro, a economia deveria primeiro retomar o crescimento por seus próprios meios. Parece com alguma coisa que vocês conhecem? Então, o Brasil passou por várias vezes esses impasses, né? Vamos dar uma olhadinha aqui na nota 101, que eu acho muito interessante, né? A ideia de que os capitais ingleses não vieram para o Brasil na primeira metade do século XIX em razão do conflito com o governo britânico, decorrente da persistência do tráfico de escravos africanos, não parece ter grande fundamento. As más relações com o governo inglês continuaram por vários anos depois da suspensão do tráfico, sem que isto haja impedido a criação de uma corrente apreciável de capital. Quando em 1863 o governo inglês, prevalecendo-se de motivos fúteis, bloqueou o porto do Rio de Janeiro e aprisionou vários barcos brasileiros, com o objetivo de intimidar e submeter o governo imperial, houve um forte movimento de protesto na Inglaterra dirigido por grupos financeiros com interesses no Brasil. Num artigo do Daily News de 12 de fevereiro de 1863 se lê: quem de nós pode comercializar com segurança com o Brasil ou qualquer outro país? Quem pode comprar títulos brasileiros ou estrangeiros de qualquer tipo? Quem pode com prudência normal investir seu dinheiro nas ações de ferrovias de estados pequenos e indefesos, se minas como esta podem ser colocadas sob seus pés por seu próprio governo? Acho bonito os imperialistas britânicos mencionarem Minas, né, sendo que eles entupiram as colônias africanas no século XIX com Minas, no século XIX, século XX com Minas. Acho bacana a imaginação deles. Mas vamos lá. As possibilidades de que as exportações tradicionais do Brasil voltassem a recuperar o dinamismo necessário para que o país entrasse em uma nova etapa de desenvolvimento eram remotas na metade do século XIX. Já nos referimos à tendência declinante dos preços desses produtos.
o mercado do açúcar tornara-se cada vez menos promissor. O açúcar de beterraba, cuja produção se desenvolvera no continente europeu na etapa das guerras napoleônicas, enraizara-se em interesses criados dentro de tradicionais mercados importadores. O mercado inglês continuava a ser abastecido pelas colônias antilianas. Nos Estados Unidos, que constituíam um mercado exportador em mais rápida expansão, se desenvolvia amplamente a produção da Louisiana, comprada dos franceses em 1803. Por último, cabe referir que surgira no mercado do açúcar um novo supridor, cujas possibilidades se definiam dia a dia como mais extraordinárias. Desfrutando de fretes extremamente baixos para os Estados Unidos, Cuba, que havia aberto os seus portos a todas as nações amigas, ainda como colônia espanhola, constituíra-se em principal supridor do mercado norte-americano. Suas exportações, que apenas alcançavam 20 mil toneladas em fins do século anterior, pela metade do século XIX já superavam as 300 mil, o triplo das vendas do Brasil na mesma época. Para os dados sobre a exportação cubana, veja-se Ramiro Guerra Sanches, citado, apêndice 2. Celso Furtado aí, para você ver que ele está pegando informações de algum lugar, ele está tirando os dados da imaginação fértil dele. Mas vamos lá. A situação do algodão, segundo o produto das exportações brasileiras no começo do século XIX, ainda era pior que a do açúcar. A produção norte-americana, integrada nos interesses do grande mercado importador inglês, beneficiando-se do rápido crescimento da procura interna, desfrutando de fretes relativamente baixos, organizado num regime escravista com mão de obra relativamente abundante e dispondo de grande oferta de terras de primeira qualidade, que usava de forma destrutiva, dominava totalmente o mercado. Ou seja, os americanos tomaram de novo o mercado do algodão, né? A produção de algodão havia constituído um magnífico negócio para algumas regiões do Brasil, particularmente o Maranhão, numa época em que o produto se vendia a preços extremamente elevados. Ao iniciar-se a produção em grande escala nos Estados Unidos e ao transformar-se o algodão na principal matéria-prima do comércio mundial, os preços se reduziram a menos da terça parte e se mantiveram em torno desse patamar, com flutuações a partir do terceiro decênio do século XIX. Com esse nível de preços, a rentabilidade do negócio algodoeiro era extremamente baixa no Brasil, constituindo para as regiões que o produziam um complemento da economia de subsistência. Será necessário que a Guerra de Secessão exclua temporariamente o algodão norte-americano do mercado mundial para que a economia desse artigo conheça no século XIX nova etapa de prosperidade no Brasil. A dificuldade de competir com o algodão norte-americano não era somente o Brasil que a enfrentava. É sabido que o governo inglês, preocupado com a excessiva dependência da fonte norte-americana, nomeou mais de uma comissão para estudar as possibilidades de desenvolver a produção algodoeira dentro do império, sendo medíocres os resultados. O fumo, os couros, o arroz e o cacau eram produtos menores, cujos mercados não admitiam grandes possibilidades de expansão. No mercado dos couros pesava cada vez mais a produção do Rio da Prata e no do arroz a norte-americana, que passava por fundamentais transformações dos métodos de cultivo. O fumo perdera o mercado africano e, com a eliminação do tráfico de escravos, sendo necessário orientar o produto para outras regiões. Finalmente, o cacau, cujo uso apenas começava a vulgarizar-se, constituía tão somente uma esperança. O problema brasileiro consistia em encontrar produtos de exportação em cuja produção entrasse como fator básico a terra. Com efeito, a terra era o único fator de produção abundante no país. Capitais praticamente não existiam e a mão de obra era basicamente constituída por um estoque de pouco mais de 2 milhões de escravos, parte substancial dos quais permanecia imobilizada na indústria açucareira ou prestando serviços domésticos. Pela metade do século, entretanto, já se definira a predominância de um produto relativamente novo, cujas características de produção correspondiam exatamente às condições ecológicas do país. O café,
Se bem que tivesse sido introduzido no país desde o começo do século XVIII e se cultivasse por toda parte para fins de consumo local, assume importância comercial no fim desse século, quando ocorre a alta de preços causada pela desorganização do grande produtor, que era a colônia francesa do Haiti. Essa desorganização foi a luta por libertação do povo haitiano. No primeiro decênio da independência, o café já contribui com 18% do valor das exportações do Brasil, colocando-se em terceiro lugar depois do açúcar e do algodão. E nos 2 decênios seguintes, já passa para o primeiro lugar, representando mais de 40% do valor das exportações. Conforme já observamos, todo o aumento que se constata no valor das exportações brasileiras no correr da primeira metade do século XIX deve-se estritamente à contribuição do café. Então tá aí, encontraram o produto, a monocultura de exportação, né, para vender o ciclo da economia brasileira. Ao transformar-se o café em produto de exportação, o desenvolvimento de sua produção se concentrou na região montanhosa próxima da capital do país. Nas proximidades dessa região existia relativa abundância de mão de obra, em consequência da desagregação da economia mineira. Por outro lado, a proximidade do porto permitia solucionar o problema do transporte lançando mão do veículo que existia em abundância, a mula. Dessa forma, a primeira fase da expansão cafeteira se realiza com base no aproveitamento de recursos preexistentes e subutilizados. A elevação dos preços a partir do último decênio do século XVIII determina a expansão da produção em várias partes da América e da Ásia. Essa expansão foi sucedida por um período de preços declinantes que se estende pelos anos 1830 a 1840. A baixa de preços, entretanto, não desencorajou os produtores brasileiros, que encontravam no café uma oportunidade para utilizar recursos produtivos semi-ociosos desde a decadência da mineração. Com efeito, a quantidade exportada mais do que quintuplicou entre 1821, 1830 e 1841-50, se bem que os preços médios se hajam reduzido em cerca de 40% durante esse período. O segredo e principalmente o segundo e principalmente o terceiro quartel do século XIX são basicamente a fase de gestação da economia cafeeira. A empresa cafeeira permite a utilização intensiva da mão de obra escrava e nisso se assemelha à açucareira. Entretanto, apresenta um grau de capitalização muito mais baixo do que essa última, porquanto se baseia mais amplamente na utilização do fator terra. Se bem que seu capital também esteja imobilizado, o cafezal é uma cultura permanente, suas necessidades monetárias de reposição são muito menores, pois o equipamento é mais simples e quase sempre de fabricação local. Organizada com base no trabalho escravo, a empresa cafeeira se caracterizava por custos monetários ainda menores do que os da empresa açucareira. Por conseguinte, somente uma forte alta nos preços da mão de obra poderia interromper o seu crescimento, no caso de haver abundância de terras. Como em sua primeira etapa, a economia cafeeira dispôs do estoque de mão de obra escrava subutilizada da região da antiga mineração, explica-se que seu desenvolvimento haja sido tão intenso, não obstante a tendência pouco favorável dos preços. No terceiro quartel do século, os preços do café se recuperam amplamente, enquanto os do açúcar permanecem deprimidos, criando-se uma forte pressão no sentido da transferência de mão de obra do norte para o sul do país. A etapa de gestação da economia cafeeira é também a de formação de uma nova classe empresária que desempenhará papel fundamental no desenvolvimento subsequente do país. Essa classe se formou inicialmente com homens da região. A cidade do Rio de Janeiro representava o principal mercado de consumo do país, e os hábitos de consumo de seus habitantes se haviam transformado substancialmente a partir da chegada da corte portuguesa. O abastecimento desse mercado passou a constituir a principal atividade econômica dos núcleos de população rural que se haviam localizado no sul da província de Minas,
como reflexo da expansão da mineração. O comércio de gêneros e de animais para o transporte desses constituía nessa parte do país a base de uma atividade econômica de certa importância e deu origem à formação de um grupo de empresários comerciais locais. Muitos desses homens, que haviam acumulado alguns capitais no comércio e transporte de gêneros e de café, passaram a interessar-se pela produção deste, vindo a constituir a vanguarda da expansão cafeeira. Se compara o processo de formação das classes dirigentes nas economias açucareira e cafeeira, percebe-se facilmente algumas diferenças fundamentais. Na época de formação da classe dirigente açucareira, as atividades comerciais eram um monopólio de grupos situados em Portugal ou Holanda. As fases produtiva e comercial estavam rigorosamente isoladas, carecendo os homens que dirigiam a produção de qualquer perspectiva de conjunto da economia açucareira. Então, esses caras estavam inseridos no nicho, eles não tinham uma visão sistêmica. As decisões fundamentais eram todas tomadas partindo da fase comercial. Assim isolados, os homens que dirigiam a produção não puderam desenvolver uma consciência clara de seus próprios interesses. Com o tempo, foram perdendo sua verdadeira função econômica e as tarefas diretivas passaram a constituir simples rotina executada por feitores e outros empregados. Compreende-se, portanto, que os antigos empresários haviam involuído numa classe de rentistas ociosos, fechados em um pequeno ambiente rural, que tanto espaço ocupa nos ensaios dos sociólogos nordestinos do século XX. Ele está falando do Gilberto Freire. A separação de Portugal não trouxe modificações fundamentais, permanecendo a etapa produtiva isolada e dirigida por homens de espírito puramente ruralista. Explica-se assim a facilidade com que os interesses ingleses vieram a dominar tão completamente as atividades econômicas do Nordeste açucareiro. Debilitados os grupos portugueses, criou-se um vazio que foi fácil preencher. A economia cafeeira transformou-se em condições distintas. Desde o começo, sua vanguarda esteve formada por homens com experiência comercial. Em toda a etapa de gestação, os interesses da produção e do comércio estiveram entrelaçados. A nova classe dirigente formou-se numa luta que se estende em uma frente ampla. Aquisição de terras, recrutamento de mão de obra, organização e direção da produção, transporte interno, comercialização nos portos, contatos oficiais, interferência na política financeira e econômica. A proximidade da capital do país constituía evidentemente uma grande vantagem para os dirigentes da economia cafeeira. Desde cedo eles compreenderam a enorme importância que podia ter o governo como instrumento de ação econômica. Essa tendência à subordinação do instrumento político aos interesses de um grupo econômico alcançará sua plenitude com a conquista da autonomia estadual ao proclamar-se a República. O governo central estava submetido a interesses demasiadamente heterogêneos para responder com a necessária prontidão e eficiência aos chamados dos interesses locais. A descentralização do poder permitirá uma interpretação ainda mais completa dos grupos que dirigiam a empresa cafeeira com a maquinaria político-administrativa. Mas não é o fato de terem controlado o governo o que singulariza os homens do café, e sim que tenham utilizado esse controle para alcançar objetivos perfeitamente definidos de uma política. É por essa consciência clara de seus próprios interesses que eles se diferenciam de outros grupos dominantes anteriores ou contemporâneos. Ao concluir-se o terceiro quartel do século XIX, os termos do problema econômico brasileiro se haviam modificado basicamente. Surgir o produto que permitiria ao país reintegrar-se nas correntes em expansão do comércio mundial. Concluída sua etapa de gestação, a economia cafeeira encontrava-se em condições de autofinanciar sua extraordinária expansão subsequente. Estavam formados os quadros da nova classe dirigente que lideraria a grande expansão cafeeira. Restava por resolver, entretanto,
o problema da mão de obra. E eu já vou dar um spoiler. Nas nossas próximas 3 oportunidades, nós vamos falar justamente sobre o problema da mão de obra. Bom, esse foi mais um Lendo com o Luiz, né? A gente agradece em muito o acompanhamento de vocês e nos vemos em uma outra oportunidade. Até mais.